Oi, meus irmãos, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como vocês estão? Deu uma sumida, irmãos, mas é que, igual eu falei aos irmãos, né? É uma luta, né? Para conseguir vir aqui, vem os impedimentos, vem os intercílios, mas para a glória do nosso Deus, eu aqui estou, né? Para trazer a palavra que o Senhor colocou em nossos corações, colocou no meu coração, para falar aos nossos corações, né, irmãos? Irmãos, vamos orar, né? Pra gente iniciar então. Senhor, quero lhe agradecer por este momento, Pai, que o Senhor preparou para que eu viesse estar aqui, Senhor, trazendo a tua palavra. Pai, como sempre eu lhe peço, não deixe que Élida venha falar nada dela, mas que tudo que eu venha falar, Pai, cada palavra que o Senhor, Pai, já me confirmou, ou venha dizer sem acrescentar nada a Deus, Pai, fale aos corações, Pai, que a tua palavra venha cair num terreno bom e que essa sementinha que vai cair nesse coraçãozinho venha produzir outras sementes, no nome de Jesus, Pai. Tira os impedimentos, intercílios, Pai, para honra, glória e exaltação do nome santo do Senhor Jesus, Pai. Ah, Jesus, fala com o teu povo, fala com cada um, Pai, que for ver esse vídeo, e que o Senhor venha confirmar, Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem me falado, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então a palavra é lá em Números 23, tá bom, irmãos? Que diz assim, irmãos, palavra do Senhor. Balaque edifica 7 altares. Não, irmãos, espera aí. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo. É porque não começa daqui, né? Começa, mas é onde eu li aqui, mas assim, vamos ler alguns versículos. Vamos ler alguns versículos. Espero que os irmãos tenham meditado. Abre lá sua Bíblia, irmãos, em Números 23, que diz assim: Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro a um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica-te de pé do seu holocausto, eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um altar. Encontrando-se Deus com Balaão, eu lhe disse: Este prepare 7 altares, oferecem bezerros e um carneiro sobre o altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Toma para Balaque e fala assim. E tomando para ele, eis que estava de pé ao seu holocausto, e ele todos os príncipes moabitas. Então alçou sua parábola e disse: De Arão me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Aqui é Balaque mandando Balaão, né, ali amaldiçoar o povo, e Balaão diz: Como posso amaldiçoar quem eu abençoo? E como eu posso detestar quem Deus não detesta? Então, irmãos, vamos pulando alguns versículos, né? Senão, eu li até o versículo 8, né? Vamos ler aqui o versículo 19, que diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus já tinha abençoado aquele povo de Israel, e ele não revogou na palavra dele. Ele abençoou e está abençoado, porque ele não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que tá abençoado, irmão, tá abençoado. Tá abençoado, meus irmãos. Vamos lá também para o capítulo 24, versículo 2. E levantando Balaão aos seus olhos, e vendo Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem dos olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus. O que vê? A visão do Todo-Poderoso Deus? Caindo dos olhos abertos. Então, irmãos. E aqui, irmãos, ele não conseguiu, né, ali amaldiçoar. Olha só, aqui no versículo 9, 10 e o versículo 13, ó, 9. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Aqui ele é profetizando, Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas a Balaque, e disse: Balaão, para amaldiçoar os meus... Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora 3 vezes o abençoaste inteiramente. Já era 3 vezes que ele abençoava. Olha lá no versículo 13. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próximo. Não, me perdoa, irmão. Do meu próprio, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei. Eu. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é tremenda, meus irmãos. Ela é tremenda, meus irmãos. E aqui, irmão, vamos fazer as revelações, né, dessa palavra. Mas, irmãos, voltando lá atrás, que eu não li do começo, do capítulo 22, eu li já no capítulo 23, quando Balaque procurou Balaão, né, pagou aquele dinheiro para Balaão amaldiçoar aquele povo. Diz que no meio do caminho, ó, lá no capítulo 22, no versículo 26, então o anjo do Senhor passou mais diante e pôs-se em um lugar estreito, onde havia caminho para se desviar. Não havia caminho para se desviar, para a direita nem para a esquerda. O anjo do Senhor se pôs na frente, onde não dava para ele se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo o jumento, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Meu Deus, é forte, irmãos. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta e que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Irmãos, aqui, irmãos, é forte essa palavra, quando Deus aparece ali a Balaão, né? E deixa eu puxar aqui. A Balaão, né, aparece ali o anjo para tentar deter Balaão de ir lá amaldiçoar aquele povo. E aqui, irmão, nas revelações que Deus nos deu, vamos lá. Irmãos, vocês entenderam aqui, irmãos? Que Balaque, ele pagou Balaão, o profeta Balaão. E eu meditando ali, estudando um pouco essa palavra, Balaão era um profeta pagão, né? Não era um profeta muito conhecido, né, irmãos? E estudando um pouquinho assim, Balaão era aqueles profeta que já tinha se corrompido, sabe? Já tinha se corrompido, só que ele tinha temor a Deus. Tanto é que ele antes vai pedir a Deus, vai pedir direcionamento a Deus sobre o assunto. E Deus manda ele ir. Só que Deus manda ele abençoar o povo e não amaldiçoar o
povo que nem Balaque, né, tinha mandado. Aí os irmãos podem perguntar, mas por que que Balaque queria amaldiçoar aquele povo? Porque era um povo abençoado, irmãos. Era um povo abençoado, o povo de Israel. E ali acendeu a ira, a inveja em Balaque, porque ele não aguentou, meus irmãos. Não aguentou ver Deus abençoando aquele povo. Não aguentou ver. E ali subiu a inveja, né? A inveja, a raiva. E ele queria que o profeta amaldiçoasse. Assim como você, eu sei que você profetizar vai acontecer. Então eu quero que você amaldiçoe esse povo. Eu não quero que esse povo mais cresça aqui. Esse povo tá me incomodando. Esse povo tá me incomodando. Eu quero que você amaldiçoe. Ele temeu, porque ele sabia. Ele poderia usar as guerras, né, de guerra, lutar com aquele povo para tirar aquele povo dali e pegar aquela terra. Só que ele sabia que era um povo que era abençoado, então ele mandou o profeta amaldiçoar o povo escolhido, o povo que foi abençoado por Deus. Mas quem pode amaldiçoar quem Deus abençoa? Ninguém pode, como a palavra falou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele abençoa, está abençoado. Ainda que venham pessoas te amaldiçoar. Igual Balaão, foi pago para amaldiçoar aquele povo. As palavras dele foram convertidas de bênçãos. Tem gente tentando amaldiçoar a sua vida. Só que não tem surtido efeito, sabe por quê? Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Aleluia. Né, meus irmãos? Então, irmãos, e quem pode, irmãos, amaldiçoar quem Deus abençoou? Quem pode? Vejamos, irmão, que Balaão foi pago, igual eu disse aqui, para amaldiçoar o povo. E no meio do caminho, Balaão tem um encontro. No meio do caminho teve encontro. A jumenta fala com ele. Deus fala na boca da jumentinha. Deus fala na boca da jumenta. Perceba, irmão, que ele é tão teimoso. Tem pessoas que é tão teimosa que Deus já mostrou para ela que tu és um servo, tu és uma serva, tu és um filho, tu és uma filha de Deus, que não pode tocar, que não pode amaldiçoar. Só que a pessoa tá tão irada, tão dominada por um mal, porque isso é um mal, né? Isso é um mal, uma inveja que colocou dentro dela, que ela não tá dando ouvido. Ela não está dando ouvido. Ela não está dando ouvido aos avisos de Deus para não ficar tocando na sua casa, nos seus filhos, no teu marido, na sua vida. Não está. Assim como aconteceu com Balaão. Balaão estava tão cegado em amaldiçoar aquele povo que a jumenta, meus irmãos, falou, né? É normal um animal falar? Não é normal. Mas Balaão estava tão cegado em amaldiçoar aquele povo, igual tem gente que está tão cegado em amaldiçoar, está tão cegado em querer te amaldiçoar, que tá vendo que é Deus na sua vida, mas a pessoa tá tão cegada. O homem tá tão cego, a mulher tá tão cega, com sentimento ao contrário ao teu respeito, que vai ser preciso a jumenta falar. Vai ser preciso o anjo da espada desembainhada aparecer na frente dela, para ver se ela tem um despertamento da decântara, me dastai, para parar de tocar na tua vida, para tocar na sua família. Tem pessoa que é assim. Deus já falou, não toca nos meus ungidos. E ele se revolta e fala até
Olha só, e ele se revolta e até nos bate, que foi o que aconteceu com Balaão, bateu na jumenta. Nos bate com palavra, com fofoca, com calúnia, com falso testemunho ao nosso respeito. Ó, e não vê que é Deus puro na nossa vida, na sua vida. Não por mérito nosso, irmãos, mas pela graça do nosso Deus, né? Que é derramada todos os dias na nossa vida. Eu percebi também que isso não fez Balaão voltar atrás. E você viu que na palavra, irmãos, Deus fala ali na boca da jumenta, que fez eu contigo, né? A jumenta falando para ele. Não sou a sua jumenta que tu cavalgaste, né? Você vê que Balaão estava cego, né? Depois Deus abre a visão dele, né? Que ele estava cego, né? Cego espiritualmente. Mas Deus, ele abre a visão de Balaão e Balaão enxerga o anjo com a espada desembainhada. Meus irmãos, Deus manda dizer mais uma vez, meus irmãos. Oh, meus irmãos, Deus, olha, recebe, porque não é nada de Hélida. Tem gente que Deus vai abrir a visão dele, vai ser uma vez só. Uma vez só, Deus vai abrir a visão dela claramente e vai ver o anjo da espada desembainhada para parar de ficar tocando, para parar de ficar fazendo oração contrária, para parar de ficar amaldiçoando. Porque assim como no Balaão, que Balaão foi no alto, lá em cima, para amaldiçoar aquele povo, mas teve que abençoar. Assim tem gente que sai da zona de conforto dela para ir amaldiçoar você. Tem gente que acorda das madrugadas só para ficar te amaldiçoando. Que tudo dê errado nessa casa. Ah, eu quero essas crianças doentes, eu quero esse casamento destruído. Só para te amaldiçoar. Só para te amaldiçoar, mas quem pode amaldiçoar quem Deus já abençoou, meu querido, minha querida? Nós não temos que ter medo, irmãos, porque se Deus abençoou, já está abençoado, já está revogado. Deus não volta atrás, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Peraí, vamos ver onde eu parei, irmão? Aqui é, Deus não volta atrás com seu plano. Peraí, Deus não volta atrás, aliás, irmão. Quem não volta atrás é Balaão, né? Balaão não voltou atrás, é como tinha me perdido. No plano de amaldiçoar, o povo estava pensando no dinheiro. Que é assim com muitos, né? Muitos profetas de hoje em dia, né? Esses profetas por encomenda. Sabe, irmãos, tem muitos que até têm temor a Deus, mas já tá usando tão no automático, sabe? Que ele até pede direção a Deus. E Deus fala, não é assim, filho. Não é dessa forma, filho. É por esse caminho de cá, filho. Mas a pessoa já está tão dominada, né, irmãos, por isso aqui, que Deus está falando, e a pessoa mesmo assim, ela quer insistir no seu erro, né? O dinheiro já dominou aquele coração, meus irmãos. Aí, ó, pensa no dinheiro. No lugar que aquela maldição iria te trazer, iria te trazer aquela maldição. Ele não pensou, irmãos. Ele tinha temor a Deus, tanto é que ele foi pedir ali direcionamento, mas mesmo assim ele ainda foi, irmão. Mas Deus, ele revogou, porque o Espírito, ele tá sujeito a Deus, né, irmãos? O Espírito, irmãos, ele tá sujeito. Ele só pensou, irmãos, no lucro. E não é assim, irmão, com esses falsos profetas. Só pensa no lucro. Só pensa no lucro. Ô, irmão, toma cuidado, você que gosta de ficar indo aí para essas live da revelação. Cuidado, irmãos. Olha o alerta de Deus aqui, ó. Não é assim, irmãos, com esses falsos profetas.
Ele só quer, ó, isso aqui, irmãos. Ele tá olhando a ovelha, não. Quem tá preocupado com a sua vida, quem tá preocupado com a minha vida, é o pastor da tua igreja. É o pastor que está ali para cuidar daquele rebanho que Deus colocou na mão dele. Esses falsos profetas, só que é isso daqui, ó. Só que é isso daqui. Amém, irmão? Então, irmão, ó, que eu tinha falado, mas eu tinha anotado aqui, ó. Diz a palavra que ele subiu num lugar alto para amaldiçoar o povo. Diz que ele viu ali um pedaço ali do povo de Israel, né? Ele subiu ali um alto, né? Igual eu falei no final do outro vídeo. Para quem é aqui da ilha, lá no alto do Maipi, sabe que você vê a cidade. É como se tivesse, você que não mora aqui, você subisse num lugar alto e você visse só uma metade da sua cidade. Foi assim que aconteceu. E tem gente que é assim. Sai da zona de conforto delas. Vai em lugares altos para nos amaldiçoar. Sai da casa dela para ir até a frente de sua casa. Meu Deus, irmãos, olha a revelação que Deus me deu, irmão. Sai da casa dela, sai de dentro da casa dela para ir até a frente da sua casa para te amaldiçoar. Mas a gente vê, irmãos, na palavra que quando ele abriu a boca para amaldiçoar, Deus mudou as palavras na boca de Balaão. A gente vê na palavra, irmãos. É a palavra, não é ele falando, mas na palavra. Balaão abriu a boca para amaldiçoar. Por mais que ele tentasse amaldiçoar, ele não conseguiria. Deus mudou a palavra, porque igual eu falei, o espírito está sujeito a Deus, né? Claro que tem uns que tá na carne, que diz que é o Espírito Santo, é carne pura, né, irmãos? Que de Deus não tem nada, só o sangue do Cordeiro. O que era para ser maldição foi bênção. Na verdade, ele só selou mais ainda o que Deus já tinha abençoado, né? Que aquele povo era o povo dele, um povo abençoado. Né? Pensa, né? Mas você pensa, mas nós pensa que Satanás não iria continuar tentando? Ele tentou pela 5ª vez, irmão. Se vocês meditou nessa palavra, se você não meditou, medite, porque aqui na palavra diz que ele tentou pela 5ª vez. Balaque ficou muito bravo. Muito bravo. Chamou um para amaldiçoar, mas irmãos, meu Deus, olha só o que Deus traz aqui, ó, a revelação. Oh, Jesus, glória, ela decanta. Oh, irmãos, imagina a fúria de Satanás. Tá lá incomodando aquela pessoa, vai lá, amaldiçoa a Érida. Vai lá, amaldiçoa fulano de tal. E a pessoa ele vai amaldiçoar e saiu abençoa Érida. Acha decanta. Aravando. Ai, eu abençoo Érida com toda sorte de bem. Oh, Jesus. Irmão, é forte, irmão. Balaque ficou revoltado. Imagina. Eu paguei pra você me amaldiçoar esse bom, Balaão. Eu paguei. Desde que pagou, irmão, não foi pouco, não. Não foi pouco pra feiticeira fazer um trabalho pra sua vida. Não foi pouco, não, viu? Você acha que foi pouco? Não foi pouco, não. Ah, Senhor Jesus. Ô, irmão, tem gente que pagou, meu filho, não foi pouco, não, pra Deus. Perdão. Pagou, não foi pouco, não, pra macumbeira destruir a sua vida. Pra querer que seu filho ficasse louco. Para destruir o seu casamento, para destruir o ministério que Deus colocou na sua vida. Tem gente que pagou e não foi pouco, não, irmãos. Não foi pouco. E ficou revoltado porque não surgiu efeito nenhum. Mas eu te chamei para amaldiçoar, eu te chamei para destruir. E como assim? Eu tô olhando e parece que quanto mais esse povo tá
tá abençoado, mas tá abençoada. Eu quero ver ela triste, eu quero ver ela chorando pelos cantos, eu quero ver ela numa depressão profunda, charademanto. E quando eu olho para ela, ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre feliz, tá decanta. Irmãos, o negócio é sério, o negócio é forte, isso aqui não é ela não, irmão, recebe, irmãos, que isso aqui é tudo coisa do céu. Eu não falo nada que meu Jesus não manda não, porque eu sei que depois eu pago o preço. Vou falar coisa que Deus não tá mandando, Deus não revelou, irmãos. E Balaque ficou furioso, porque era a quinta vez que ele chamou o profeta amaldiçoar e o profeta abençoou. E cada vez era uma palavra de bênção sobre o povo. Cada vez era uma palavra. Deus não é para que minta, filho do homem. Ele abençoou, tá abençoado. Quem sou eu para amaldiçoar quem Deus abençoou? É isso que esse povo ganha força aqui, ó, lá no versículo 8, irmão, do capítulo 24. Deus tirou do Egito, a sua força são como do unicórnio. Consumirá a gente, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, com as suas setas atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão. Olha as palavras de bênçãos, as profecias que saía da boca de Balaão, irmãos. E não era essa profecia que ele queria, não. Ele queria que Balaão amaldiçoasse. Tem gente que quer ver a destruição mesmo na sua vida. Tem gente que se alegrou quando veio uma grande tempestade na sua vida. Quando ele achou que estava tudo bagunçado, porque na verdade não está nada bagunçado, não. Aí queria ver você mendigando pão. Queria ver você mendigando pão. Queria ver você se humilhando. Xidecanta. Mas está vendo o Senhor abençoando. Tá vendo as mãos do Senhor abençoando e está surgindo uma raiva. Consegue nem olhar para sua cara. Dedecanta, amando e decanta. E quando vê você, ele foge da tua presença. Porque não aguenta o espírito que tá perturbando essa pessoa. Não aguenta ver o brilho do Espírito Santo. Decante. Remindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Recebe, irmãos. Que eu estou recebendo também. Olha só. Ainda que tenta amaldiçoar, é transformado em bênção. Ainda que tenta, irmão. Ainda que lança. Que consiga. Pode até conseguir lançar a maldição, mas não. Oh, irmãos. Diz a palavra que ela está dizendo, irmão, mas a revelação do Senhor, da palavra do Senhor, ainda que tenta amaldiçoar, os que te amaldiçoarem, irmão, serão amaldiçoados, e os que te abençoarem, irmão, serão abençoados, serão abençoados, ainda que tenta amaldiçoar a sua vida, a minha vida, meus irmãos, meu coração está queimando, irmão, ainda que tentar nos amaldiçoar, será transformada em bênçãos, Igual já falei, que se nos abençoar, serão abençoados, amaldiçoar, serão amaldiçoados. Porque contra Jacó não há encantamento. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós, meus irmãos? Ninguém, irmãos. Olha, irmão, depois disso aqui, ainda Deus me deu mais revelação dessa palavra, ó, que eu anotei, meus irmãos. Balaão também revela que o profeta verdadeiro, irmãos, não pode dizer qualquer coisa, como ele diz várias vezes. Lá no capítulo 22, irmão, vai lá no capítulo 22, 18, irmãos, diz assim: então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Olha só, irmãos, o que ele está dizendo, irmão.
que ainda, irmãos, se ele desse uma casa cheia de ouro, de prata, ainda que ele desse milhões, ele não poderia revocar o que Deus mandou. Balaão, irmãos, nos mostra que o profeta verdadeiro não pode dizer qualquer coisa. Mas eu, estudando um pouco dessa palavra, diz que ele era um profeta que já estava corrompido, sabe? Mas ele tinha temor do Senhor. Temor do Senhor. E por mais que ele quisesse amaldiçoar para ganhar aquele dinheiro, ele não conseguiria. Ele não conseguiria. Ele não conseguiria. Balaão vai pedir direção a Deus, tá vendo? Ele tinha temor, ele foi pedir direção a Deus antes de aceitar a proposta tentadora. Ele foi pedir a Deus. Tá aí, irmão, um segredo. Nunca aceite nada sem antes perguntar a Deus se ele está no negócio. Olha só a revelação que Deus deu, né? Nunca aceite nada, por mais que seja uma proposta que parece ser maravilhosa aos seus olhos. Nunca aceite antes de pedir direcionamento a Deus. Perguntar a Deus, Deus, o Senhor está nesse negócio? Pai, parece ser um negócio bom de se fechar. Senhor, mas o Senhor está nesse negócio? Senhor, é do seu agrado que eu volte a trabalhar naquele local que eu trabalhei? Senhor, é do teu agrado que eu vou aceitar a proposta de fulano de tal? O Senhor, meu Pai, está nesse direcionamento? É da vontade do Senhor? Tem que pedir, irmãos, direcionar tudo que nós vamos fazer. Nós temos que pedir direcionamento ao Senhor. Se o Senhor está no negócio, oh meu Deus, já está 31, irmãos. 31. E o Senhor ainda está falando. Deixa Deus falar. Ele tem que pedir, irmão, direcionamento. Perguntar se Deus está no negócio. Ó, a resposta de Deus a Balaão é bem clara. A resposta, quando Balaão vai lá perguntar para Deus se ele está no negócio, olha a resposta de Deus para Balaão. Lá no versículo 22, no capítulo 22, versículo 12. Olha só a resposta de Deus para Balaão. No 12. No 12, né? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto é bendito. Bendito é. Olha a resposta de Deus a Balaão: não vai com eles, não amaldiçoa, porante eles, aos meus olhos é bendito. Deus está olhando para minha família e está dizendo, Deus está olhando para sua família e está dizendo, é bendito. Estou me agradando, não amaldiçoa. Não faz oração contrária, mas a pessoa é tão teimosa que fica lá nas orações ao contrário dela. É tão teimoso que fica amaldiçoando. É tão teimoso que é. Vejamos 2 pontos, meus irmãos. Quando a jumenta fala a Balaão, ele não percebe. E às vezes, esse aqui foi depois. Que foi que eu já tinha, né? Nós também, às vezes, estamos tão sim, cegos, que não damos atenção aos avisos de Deus. Às vezes nós também estamos assim, irmãos. Não só o povo que quer nos amaldiçoar, mas a gente também, às vezes, estamos atentos aos avisos de Deus. Deus está alertando. Filha, filho, olha só, filhos. Posicione. Olha só, filho. Não pare. Não dê atenção para Sambalate e Tobias. Continue, filho. Continue edificando. E nós, muitas das vezes, irmãos, não estamos atentos aos sinais de Deus. Aos sinais de Deus. E não conseguimos discernir a presença do anjo do Senhor. Não conseguimos discernir a presença do anjo do Senhor, irmãos. Não conseguimos discernir muitas das vezes, irmãos.
Mas que hoje, irmãos, essas escamas do teu olho venham cair. Que hoje, irmãos, Deus venha abrir a sua visão no mundo espiritual. Você não venha só ver as coisas que estão assim, para você ver, mas as coisas que estão no mundo espiritual. Viemos estar atentos, irmãos. Atentos. Se Deus falou que ao redor da tua casa tem anjos, que no terreno da sua casa, que no quintal da sua casa, na varanda, tem um anjo com a espada desembainhada, ele está lá. Se Deus falou, ele está lá, irmãos. Peça para Deus para você ver esse anjo com a espada desembainhada. Com a espada desembainhada. Onde eu parei, irmãos? E o outro ponto que tem pessoa que está com tanta raiva e inveja de você, que não consegue entender que é Deus te usando e bate em você com palavras, que foi que eu falei também, né, irmãos? E Deus confirmando que, né, confirmando que já tinha confirmado, né, que tem gente que tá com tanta raiva, mas tanta inveja que você não tem noção de você, que bate em você com palavras. Por trás de você até te abraça, por trás não, perdão, na frente de você até te abraça, até sorri para você, mas por detrás de você te bate, que nem Balaão bateu na jumenta, com palavras. Não vê que é Deus, não vê que é Deus que está te usando. E vem aqui, irmãos. Olha o que Deus fala para mim, né? E vem aqui nesse canal. Diz que não é Deus, tá tão cego. Diz que não é Deus, que não é isso, que não é aquilo, irmãos. Mas Deus tá vendo tudo, né? Nada fica oculto, nada fica. Então, irmãos, Balaão, olha só. O significado, até isso, olha só, eu pesquisei também, irmãos, o nome de Balaão. O significado é devorador ou destruidor do povo. Devorador, destruidor do povo. Olha só o significado do nome de Balaão. Devorador, destruidor. Olha só, Balaão nasceu em um lugar chamado Petor, que fica nas margens do rio Eufrates. Apesar de ter citado como um profeta, não era um profeta de Deus. Apesar de ele ter sido citado como profeta, ele não era um profeta assim de Deus, ele era um profeta pagão. Ele era um profeta pagão. Aí, irmão, você até falou assim, mas como assim? Ele não era um profeta de Deus, né? E eu também fiquei pensando isso, né? Porque aí você fala assim, mas ele foi pedir direcionamento de Deus e Deus o respondeu. E Satanás também não foi até Deus, não, irmãos. Satanás foi até Deus falar sobre Jó, se podia tocar na vida de Jó. Não foi, irmãos? Satanás não foi lá perguntar para Deus se ele podia tocar na vida de Jó? Pois é, irmãos. Pois é, Satanás foi lá e Deus respondeu ele. Então, irmãos, olha só, irmão. É curioso, irmão. É que Balaão consultava o Senhor. Consultava o Senhor. E Deus respondia. Deus respondeu, né? Ele não usava seus dons para beneficiar as pessoas, mas sim proveito próprio. Ele não usava os seus dons para beneficiar as pessoas, mas sim para o proveito dele próprio.
para tirar fama, poder e dinheiro. Só para ter fama, poder e dinheiro. É o que acontece com esses muitos profetas aí, meus irmãos. Que ele não usa os seus dons para beneficiar as pessoas, mas só para ele. Para fama, pelo poder, né, irmãos? O coração de Balaão estava corrompido. Ele estava cego pela ganância, como muitos líderes atualmente. Eu não vou me fechar aqui não. Se Deus mandou falar, eu vou falar. Balaão estava querendo muitos líderes, muitos profetas, né, irmãos? Conhecidos, cantores, né? Cantores. Ele estava com seu coração corrompido. E muitos estão com seu coração corrompido. Como os muitos líderes estão com corações corrompidos. No começo eu até pensava mesmo em fazer a obra do Senhor. Mas ali ele viu que ele podia tirar proveito, né, irmãos? E ali ele começou já a usar os dons deles para benefício deles. Benefícios deles. Encher o bolso deles, né? Encher o bolso deles. E enquanto eles estão lá em suas casonas, em seus carrão, as ovelhas tá lá perecendo. Tá só arrancando, ó. Só arrancando a lã das ovelhas. Tem ovelha que tá aqui que você tá pelada. Você tá pelada de tanto ficar dando dinheiro para esses falsos profetas. Mas olha o alerta de Deus para você. Vigia com esses falsos profetas. No começo, ele até começou pensando em fazer a obra de Deus, mas já se corrompeu. O coração dele já está corrompido. Assim como o coração de Balaão foi corrompido, né? O coração de Balaão foi corrompido, meus irmãos. Corrompido pela ganância, pelo dinheiro, pela fama, né? E foi o que aconteceu com eles, né? Pela fama. Aí vai lá, faz aqueles vídeos curtos, né? De pregação forte, 5 minutos, 10 minutos, oração forte. Eu não tô desprezando ninguém, né, irmão? Desprezando, mas assim, aqui Deus põe meu coração para falar e eu não vou calar, né? Quando é para falar, às vezes eu me calo, e quando é para calar, eu falo, né? Deus tá mandando, eu tô obedecendo. Aí vai lá e faz aqueles vídeos, uma pregação forte, né? Oração forte. E ali ele tá cada vez mais rico. E as ovelhas tá cada vez mais sem lã. Roubando. Devorador. Essa é a palavra para esses falsos profetas. Os devoradores. Mas, né, irmãos, naquele grande dia, Senhor, mas no teu nome eu profetizei. Senhor, mas no teu nome eu curei. O que o Senhor vai dizer para você, falso profeta? O que o Senhor vai dizer para você, falso líder? Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço, irmãos. Jesus, irmãos, está voltando. Eu estou aqui, irmãos, fazendo a vontade do Senhor, não a minha. Tudo que foi falado aqui não foi nada de Hélida. Não foi nada de Hélida, irmãos. Só Deus sabe como é difícil para eu conseguir vir aqui, mas Ele dá a vitória, irmão. Que quando é Ele que quer que eu venha, por mais que o inimigo, Deus deixa o inimigo vir, preparar coisas para mim não vir aqui. Deus, Ele prepara um momento, e quando Ele prepara, por mais que o inimigo tente, ele não consegue. E eu consigo vir aqui e fazermos. E foi até aqui,
irmãos, que Deus deu a palavra. Passou daqui é Hélida. É palavras de Hélida, não palavra do Espírito Santo de Deus. Até aqui o Senhor me conduziu. Passou daqui a carne, né? E carne é só no açougue, igual de nossa terra. Amém, meus irmãos? Então, irmão, fiquemos com essa palavra do Senhor. Que quem Deus abençoa está abençoado. E ninguém pode revogar as palavras que Deus já determinou nas nossas vidas. Amém, irmãos? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Amém? Beijo, irmãos. Deus abençoe. Ore por mim. E eu sempre em oração para os irmãos. Tá bom, irmãos?